Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Carlos Miguel deve realmente sair, o Fausto Vera é mais um e o Yuri Alberto deixou o futuro em aberto, hein? Olha que loucura. O Santos, o goleiro, tá chegando. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se. Fala rapaziada, tô em férias aqui atualizando o canal, então preciso que você se inscreva, ative as notificações do sininho também para receber sempre a notificação quando eu postar vídeo novo. A frequência diminuiu, você sabe, mas eu tô aqui me esforçando, né? Paro numa cidade, num hotel aqui, venho gravar para vocês sempre que está acontecendo alguma coisa nova. E aí, já fiz a análise do jogo aqui do Majestoso, do empate em 2-2, do Corinthians jogando em casa, né? Não ficou na zona do rebaixamento, ficou uma posição fora com a derrota do meu Grêmio, vejam só. E com isso, o Fabinho Soldado foi para a zona mista e concedeu uma entrevista coletiva ali para os repórteres, e também a gente teve algumas declarações do Yuri Alberto preocupantes, porque o Yuri foi questionado sobre o interesse do Bolonha, da Itália, e se ele poderia sair na janela do meio do ano. Ele falou que não é momento de pensar nisso ainda, mas que por enquanto não tem nada, que ele está muito feliz ali no Corinthians e tal, mas a resposta ela foi um pouco evasiva. Foi a sensação que eu fiquei. O Yuri é um cara que já teve outras propostas, inclusive do futebol inglês, para retornar. O Corinthians recusou, o Corinthians investiu muito nele, 25 milhões de euros por 50%, né? Mesmo sem ter, na verdade, 25 milhões de euros é o valor total dele, né? O Corinthians adquiriu 50% sem desembolsar nenhum dinheiro, mas cedendo vários jogadores para o Zenit da Rússia, e com isso obteve, né, o Yuri Alberto até o fim de 2027, né, 5 anos de contrato. Mas ele já teve sondagens, já teve outras propostas, ele é muito jovem, tem 22 anos, então ele tem mercado. É um jogador que, às vezes, o torcedor não dá muita bola e tal, mas tem que prestar atenção, de que daqui a pouco, né, ele pode acabar saindo na metade do ano. Ele, Wesley, entre outros. O Wesley, eu estou vendo o torcedor nem tão chateado assim com a possibilidade dele sair, porque ele tem recebido muitas críticas. Eu não sou dessa corrente. Acho que é um jogador que está ainda em evolução, ainda em maturação, e que é natural que ele oscile, ainda mais quando o time todo oscila, quando você troca muitas peças, quando você, enfim, está vivendo uma temporada um pouco turbulenta como é a do Corinthians nesse ano. O Carlos Miguel realmente deve sair, tomou um terceiro cartão, está suspenso contra o Inter, pode ser que não volte, pode ser que volte, né, porque a janela só abre no dia 10 de julho e ele tem contrato, mas a gente sabe que a multa pode ser paga nos próximos dias. E aí o Fabinho Soldado, questionado sobre por que não aumentaram a multa e tal, ele falou que o clube ficou exposto nessa situação, que todo mundo sabe o que aconteceu por conta da antiga diretoria, né? Ele não falou exatamente isso, mas deixou a entender. E que essa semana é uma semana decisiva para definir a situação do Carlos Miguel, que ele está, segundo o Fabinho Soldado, conversando com a comissão e com a diretoria todos os dias, que ele está apto para jogar, que ajudou muito o time contra o Atlético Goianiense hoje também, inclusive na última bola, salvando o Corinthians, uma defesa espantosa, e que eles entendem que, enfim, não tem muito o que fazer. Ele tem contrato, enquanto não chegar a multa, ele não vai sair, e enquanto ele está aqui, não tem outro para botar, né? Porque ele é o titular, o Cássio foi embora, o Donelli, enfim, não jogou ainda, né? E vai ter que jogar agora, com a suspensão do Carlos Miguel. Mas, enfim, eles não tinham muito o que fazer. O clube ficou meio que refém dessa situação. Foi o que eu entendi da entrevista do Fabinho Soldado, mas tá praticamente inevitável que isso aconteça. Inclusive pela reposição que o Corinthians está fazendo. O Corinthians está indo ao mercado contratando um goleiro. Trata-se de Santos, goleiro ex-Atlético Paranaense, ex-Flamengo, hoje no Fortaleza, que chegou para ser titular, adquirido pelo Fortaleza. Ele tem 34 anos, por acho que $1 milhão, um pouco mais disso, mais do que isso. E o João Ricardo assumiu a vaga e começou a pegar tudo, inclusive contra o Corinthians. Fechou o gol o João Ricardo, vocês vão lembrar. E o Santos está na reserva lá. Com isso, diante da dificuldade, o Santos só vai poder jogar a partir do dia 10 de julho, e esse é um problema, porque o Miguel saindo agora, o Carlos Miguel, você tem um gap aí de alguns dias que o Donelli vai ter que jogar. E o Donelli, a gente não sabe ainda. O Donelli, cara, foi luva de ouro no Mundial Sub-17, é um menino da base, super identificado com o Corinthians e tal. Nas poucas vezes que ele recebeu oportunidades para substituir o Cássio, ele tremeu na base. Ele, enfim, teve algumas instabilidades, o que é natural também, porque ele é muito jovem e teve poucas chances. E goleiro é uma posição difícil. Então, tomara que o Donelli ganhe uma sequência aí, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, sei lá, se tem uma disputa saudável de titularidade entre o Santos e o Donelli. O fato é, o Santos está sendo contratado, a ideia, né, é que ele, a partir do dia 10 de julho, defenda as cores do Corinthians,
e ele foi aprovado pelo Cifute, ele trabalhou com o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, então todo mundo conhece o Santos, e o Santos é um ótimo goleiro, com experiência também, um goleiro que talvez não tenha sido tudo aquilo que a gente imaginava que ele fosse ser, mas também porque, enfim, chega no Flamengo, é difícil, né? Tem muita pressão, não é diferente no Corinthians, né? Não é diferente no Corinthians, mas agora acho que ele está um pouco mais maduro e talvez seja uma grande oportunidade aí para o Santos para disputar a posição com o Donelli, vejam só, porque o Carlos Miguel aparentemente deve mesmo sair. O Fausto Vera não foi relacionado, vinha sendo e não foi relacionado para esse jogo contra o São Paulo. E ele tem interesse do Boca Juniors e do Atlético Mineiro. E o Fabinho, o Antônio disse que o assunto Fausto Vera está entregue à diretoria e o Fabinho disse que realmente por conta disso ele foi preservado e tal, tem uma negociação que deve se definir essa semana também. Então é outro jogador que deve estar saindo, só que o Corinthians tem uma dívida com o Argentinos Júnior, né? Vocês sabem, o Fausto Vera já queria ser liberado há algum tempo e o Antônio estava tentando colocá-lo para jogar, acho até que para dar uma valorizada no jogador, e funcionou, né? Porque o Boca e o Atlético estão atrás dele. O Yuri, como eu falei, né, deixou entender ali que na janela poderia pintar alguma proposta e tudo mais.